Fala, meu povo, tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora, mas vamos embora porque tem uma pergunta que está no ar. Muita gente está vindo me perguntar no Instagram: Jackson, o Sport não é mais o maior do Nordeste? Meus amigos, a gente vai conversar um pouco sobre isso depois que o Bahia foi campeão. Agora, pela quinta vez da Copa do Nordeste, surgiu esse burburinho na internet e a torcida do Bahia está dizendo que é a maior do Nordeste, porque é 5 vezes campeão do Nordestão, beleza? A gente vai conversar um pouco sobre isso, beleza? Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos, vamos lá. Antes da gente falar sobre essa questão do Bahia aí, eu quero conversar aqui um pouco de torcedor para torcedor, beleza? A situação, meus amigos, da gente de 2025 não é ruim não, tá? É uma situação horrível, exatamente, é uma situação horrível. É um ano que a gente tá vendo os rivais diretos que a gente tem estando um pouco melhor, no caso aí que a gente fala do Vitória, do Ceará, do Bahia, do próprio Fortaleza, que nesses últimos anos veio fazendo um trabalho muito bom, e esse ano o trabalho que está sendo feito no Fortaleza não é tão bom assim. Mas só que, meus amigos, a gente nos últimos anos, falando do esporte, vem caindo muito. Para a gente ter uma noção, o maior título, assim, um título um pouco expressivo, que não é o maior título, tá? Mas um título um pouco expressivo foi a Copa do Nordeste de 2014, em cima do Ceará, faz muito tempo, mais de 10 anos que o Sport não é campeão de algo expressivo, tá? Não fala aí de Copa, de Campeonato Pernambucano e tudo mais, porque Campeonato Pernambucano não é parâmetro. A realidade é essa. A gente tem 44 títulos pernambucanos, não sei nem quantos o Santa Cruz tem, quantos o Náutico tem, mas assim, eu acredito que não chega nem a 35, 30, não sei, tá? Pra falar a verdade, eu não sei mesmo. Mas assim, o que eu quero falar é, esses últimos anos são anos que a gente chegou a ser melhorzinho em 2015, quando a gente conseguiu ficar em sexto colocado no Brasileiro da Série A, com aquele timaço, Diego Souza, André Balada, mas a gente não conseguiu nem chegar numa Libertadores da América, porque até as regras eram diferentes. Mas enfim, meus amigos, o ponto que eu quero chegar é o seguinte: esse ano é um ano mais difícil, porque assim, foi um negócio muito puxado, 3 anos de Série B, a gente tá aí com essa cúpula de Yuri Romão, que não sabe montar time, tá? Falar de time, são times desastrosos, batendo na trave, com Wagner Love, aquele time de 2023, Wagner Love, aí 2024, quase que a gente não sobe, fora os outros anos aí de Lisca, de assim, enfim, são anos horríveis, 3 anos sem estar na Série A, que foi o ano, os 3 últimos anos sem estar na Série A, depois a gente voltou, e quando volta já está voltando para a Série B de novo, assim, a gestão do esporte falando em futebol é pífia, tá? Por enquanto, que é o que eu estava falando, os nossos rivais aí, Bahia, principalmente Bahia, teve a SAF, se organizou, mesmo com a SAF, a gente ainda foi lá, deu 6-0 no Bahia, ainda estava se reestruturando com a SAF, mas foi se reestruturando e conseguiu montar um time bem, tá? Montou um time bom, um time competitivo, por enquanto que o eixo, tá? Que é a turma que vem Corinthians, não digo nem o Palmeiras, tá? Mas Vasco da Gama, esses times que sempre se beneficiaram e tudo mais, não tá tão bem. São clubes que estão ali sempre brigando para não cair, os clubes bem ruins das pernas, por enquanto que o Bahia se consolidou no mercado. E disse assim, ó, a gente tá com uma SAF muito boa que deu certo no Bahia. Muita gente vem dizer, Jackson, o Bahia só tá bom por conta da SAF. Claro, tá? Se a gente for falar aí de gestão, falando de Nordeste, o único time que tem SAF no Nordeste, falando do eixo aí, que os 5 que estão na Série A, é o Bahia. Tanto o Vitória não tem, Ceará não tem, Fortaleza não tem e o Sport não tem SAF. E a gente tá vendo que o dinheiro faz falta na Série A. Também a gente tem que falar de gestão, tá? Gestão e dinheiro. Mas o Bahia conseguiu se destacar um pouco mais, que é aí onde tá vindo a história, tá? Que agora o Bahia é o maior do Nordeste porque é 5 vezes campeão da Copa do Nordeste. Não, nada com nada, tá? Porque se fosse assim, então o Vitória era o maior do Nordeste?
Não, também o Vitória não era o maior do Nordeste. Não é só a Copa do Nordeste, tá? A Copa do Nordeste é muito bom, é significante sim, mas não se diz ser o maior do Nordeste por uma temporada boa. Então, chegar o Vitória ganhar 2 títulos da Copa do Nordeste e passar do Bahia, ele vai ser o maior do Nordeste. Não, Copa do Nordeste é uma coisa. O que a gente fala de ser o maior do Nordeste, o título que a gente carrega como torcedor do esporte, de ser o maior do Nordeste, é a questão da história no todo. O esporte tem 120 anos de história, o Bahia é centenário também, o Vitória, o Fortaleza, todos os clubes aí são centenários. Mas durante toda a história, o esporte se consolida o maior do Nordeste. Hoje, ele é o maior do Nordeste, sim, pela história, mas atualmente é um time que eu não vou chegar aqui e vou dizer para você que a gente tá bem, Não, a gente tem que baixar a bola, olhar onde a gente está errando, olhar onde foi todos os erros desses últimos anos da gestão, ver o caminho que a gente vai seguir, tá? Que esse é o principal ponto, que é o caminho onde a gente vai seguir. Série B, beleza, tá na Série B. Mas a gestão de Yuri Romão vai continuar, depois vão vir outros presidentes, ou a gente vai para o caminho de SAF, tá? A gente tem que estar ciente disso. Se não tiver dinheiro, se não souber fazer o futebol, fica fora. A gente tá vendo isso aí pro Botafogo, apesar que a SAF do Botafogo é meio embaçada, mas a gente tá vendo que o Botafogo é um time totalmente sem expressão, mas com a SAF foi campeão recentemente da Libertadores da América. A gente viu aí que o Botafogo foi um dos clubes que jogou Mundial. Então, é um clube totalmente aí, falando de Rio de Janeiro, sem expressão. Primeiro vem Flamengo, depois vem Vasco da Gama, Fluminense, o último ali é o Botafogo. Mas com a SAF conseguiu dar uma cara, tá? Mas falando do esporte, por que o esporte é o maior do Nordeste? Continua sendo o maior do Nordeste. Porque o esporte, meus amigos, para ser maior do Nordeste, não é só pegar o último ano, os últimos 2 anos, os últimos 10 anos que o esporte vem mal. E o Bahia vem bem, o Fortaleza, então, o ano passado era o maior do Nordeste. Porque chegou na final de Sul-Americana, era um time mais regular, 10 mil vezes mais do que o Bahia está hoje, que o Bahia, que foi campeão da Copa do Nordeste, mas não chegou em final de Sul-Americana, feito Fortaleza, se a gente for olhar assim, em nível de maior do Nordeste. Mas o porquê o Bahia e o Sport sempre estão à frente, sempre são o Sport em primeiro lugar ali como maior do Nordeste e o Bahia como segundo lugar. Por quê, meus amigos? São títulos de expressão no cenário nacional. Que é aí onde é o ponto da gente toca aí, que a gente continua sendo o maior do Nordeste. Campeão de 87, campeão de 2008 da Copa do Brasil, onde nenhum clube, tá? Independente se é campeão de seja o que for, mas nenhum clube tem esse título da Copa do Brasil, nenhum clube do Nordeste, tá? Nenhum tem o título da Copa do Brasil. Então, para poder chegar no nível do esporte, tem que ser campeão da Copa do Brasil, que é um título que só quem tem é a gente. Outra coisa também, falando de história, tá? O Sport, junto com o Ceará, foi o time que nunca caiu para uma Série C. Nunca. O Bahia já foi para a Série C, o Fortaleza já foi para a Série C, o Vitória também foi para a Série C. Então, são clubes que já jogaram divisões que a gente nunca jogou. Então, isso transforma a gente, sim, sendo o maior do Nordeste. Vai ficar para sempre? Acredito que não, tá? Se a gente continuar com essa gestão, aí sim, a gente vai ver o Bahia com a SAF, independente se você acha que agora é SAF do Bahia, não é mais Bahia. É Bahia sim. Se o esporte for SAF, o esporte vai continuar sendo esporte, tá? Mas o ponto que eu quero chegar é, o Bahia está a passos largos da gente, olhando principalmente com essa gestão de Yuri Romão, que é a que vai continuar para o ano que vem, é a que vai formar uma base para a gente para os próximos anos. Então, olhando a passos largos, o Bahia está na frente da gente, possivelmente no futuro próximo. Se o Bahia for campeão da Copa do Brasil, ou for campeão mais uma vez do Brasileiro, ou começar a disputar a Libertadores da América, for campeão de Sul-Americana, que Sul-Americana é bem maior do que brasileiros, quem for campeão de Sul-Americana hoje do Nordeste se torna o maior do Nordeste, porque é um título internacional, que hoje o Sport não tem. O maior título que tem, o único time que tem é a Copa do Brasil, é o Sport. Mas se o Bahia chegar a ser campeão da Copa do Brasil, já ultrapassa o Sport, porque tem outros títulos brasileiros, beleza? Mas enfim, a gente não deixou de ser maior do Nordeste, mas temos que olhar para dentro de casa, tá? Olhar e dizer, ó,
Precisamos urgentemente saber qual caminho o esporte vai seguir nos próximos anos. Porque se a gente seguir com gestões que não sabem fazer futebol, podem juntar o dinheiro que for. Mas se não souber fazer futebol, a gente vai embora e vai ser esquecido. E esse título, que até então é nosso, pode ser perdido sim. A gente pode deixar de ser o maior do Nordeste, beleza? Mas deixa aí nos comentários, meus amigos, o que é que vocês acham desse rolo aí? Você concorda ou discorda? Tamo junto e até a próxima.